Gente, hoje a gente vai falar sobre resista a quem insiste para você comer. Então Amei a gente esse vai falar tema. basicamente sobre influência. Mais um tipo de influência que a gente tem para não seguir um processo, um objetivo, o que a gente mais quer, o que a gente mais deseja alcançar em termos de, sei lá, em termos estéticos, saúde, porque como nós somos profissionais de saúde e a base dos temas que a gente vem trazendo é sobre essa questão da saúde ou da parte estética, do emagrecimento, da hipertrofia. Então a gente está querendo trazer hoje uma influência muito grande, que é a questão social. Por trás desse tema, a gente vai falar sobre essa questão de socializar, que está muito atrelada, a gente sabe disso, com a questão da alimentação. Então, quando a gente vai sair muitas vezes para comer algo, a gente vai para uma festa, a gente come algo, a gente bebe, às vezes, a gente vai também por conta de outra pessoa, a gente mesmo também proporciona esses comes e bebes, então está atrelada a questão social. Então a gente vai relatar sobre isso e a gente quer que vocês participem também. Eu quero ter, como sempre, às vezes eu gosto de deixar até um questionamento. Vocês se sentem influenciados por outras pessoas, por pessoas que estão perto, pessoas que geralmente não estão tão perto assim, que de vez em quando vocês encontram e vocês se sentem mais influenciados nessa questão alimentar, que muitas vezes você acaba até esquecendo do que realmente você quer mais, do objetivo que você quer e acaba só atrelando naquele momento por questão de querer agradar aquela pessoa ou qualquer outro sentimento. Falem aí com a gente, porque a gente vai focar basicamente nisso, certo? Vou passar a palavra para a Vânia. Eu até fiz uma enquete mais cedo um pouquinho aqui no Instagram. Eu perguntei para as pessoas se elas sofrem uma pressão social para comer. Né? Acho que algumas talvez não tenham entendido essa pergunta, né? Você sofre pressão social para comer, não necessariamente que alguém esteja obrigando você a comer, mas a gente vivencia diversas situações onde são oferecido a nós algum tipo de alimento que, na maioria das vezes, não estão no nosso plano alimentar. Né? Então, muitas pessoas ainda passam por isso. E quem não passou, em algum momento, com certeza vai passar. Isso é fato. Basta você mudar os hábitos alimentares para você perceber que isso acontece com uma certa frequência. Então, esse tema, né, assim, resista a quem insiste para você comer. É um tema muito relevante para a gente falar, principalmente para quem está em processo de mudança de hábitos alimentares, para quem está buscando emagrecimento, para quem busca hipertrofia, seja lá qual for o seu objetivo. Bastou você mudar os seus hábitos alimentares, você vai se deparar com uma visita na sua casa, onde você se vê, talvez, no cuidado, às vezes, né? Eu vou colocar isso como cuidado, de preparar algo para receber, né? Essa semana eu recebi Raíssa, e como se recebe uma nutricionista, gente? Com comida. Claramente. Né? Eu pensei em algo para oferecer para a Raíssa, mas ao mesmo tempo, olha que interessante, ao mesmo tempo que eu pensei em preparar algo para oferecê-la, eu não queria oferecer algo para ela que não estivesse fora do meu plano alimentar. Algo que fosse bom, diferente e que não estivesse necessariamente fora, né? Tão fora assim. Então, ao invés de comprar um bolo pronto, ao invés de pedir uma pizza, ao invés de fazer uma lasanha, ao invés de fazer alguma outra coisa, assim, diferente e comum, que é muito comum que as pessoas façam, né? Eu fiz um bolo de aveia ali, sem açúcar, sem manteiga, sem óleo, né? E não tava ruim, tava high. Não, tá uma delícia. Tava Eu bom, amo. tava bom. Ótimo, ótimo. A outra situação é quando nós vamos visitar algumas pessoas, quando nós vamos a alguns eventos, quando nós temos encontros no trabalho, confraternizações, aniversários, formaturas, casamentos, né, comemorações, despedidas, quando alguém vai embora, algum amigo vai embora. Então, sempre a comida está no centro desses momentos, porque a comida, como nós já falamos em outras lives, ela é uma das fontes de prazer. A questão é que a gente às vezes esquece que ela não é a única fonte de prazer, mas ela sempre está presente. Então,
Você que está aí em mudança de hábito alimentar, provavelmente já se deparou em alguma situação dessa, onde você quisesse muito se manter no foco, se manter ali no seu plano, e não quisesse deixar de ir para esses eventos, e quando você chegou lá, as pessoas ficaram assim, ai, come só mais um pouquinho, você já experimentou isso aqui? Você já provou daquela sobremesa? Hoje você comeu tão pouco, é só hoje. Então, acho que quem nunca passou por alguma situação onde ouvisse essas frases aí, né? E não é por mal que as pessoas fazem isso, gente, né? Coisa, come só um pouquinho, é só hoje. Não é bem por mal. Primeiro que às vezes as pessoas não sabem do nosso objetivo. Por que isso acontece, né? Primeiro, as pessoas não têm ainda uma clareza do quanto é importante para a gente esse nosso objetivo. Seja ele qual for, emagrecer, ganho de massa, enfim. Segundo, é que elas querem muito nos agradar e elas acreditam que nos oferecer uma comida boa, comida gostosa, é uma forma de agradar. Em contrapartida, nós também temos algumas crenças a respeito disso. Porque nós acreditamos, muitas vezes, e isso não é regra, tá bom? Não é todo mundo que tem esse tipo de crença. Mas existe essa crença de algumas pessoas de que se eu como aquilo que estão me oferecendo, eu estou correspondendo ao desejo do outro me agradar, agradando essa pessoa, comendo o que ela está me oferecendo, já que ela teve um cuidado, já que ela teve carinho, já que ela teve tanto trabalho para fazer aquela refeição, para preparar aquele alimento, então, em contrapartida, eu preciso comer. Se eu não comer, eu estou desapontando essa pessoa. Isso é o que passa pela nossa cabeça. E isso não é necessariamente o que acontece no real, na realidade. Né? Então, quero convidar vocês para fazer uma reflexão nesse sentido. Será que essas pessoas realmente ficam desapontadas quando nós recusamos o alimento que ela nos oferece? Claro, sendo educado, né? Então, na minha história como atleta, né, vou fazer um relato pessoal para vocês. Em todas as vezes que eu estou em preparação, meu grau de disciplina, naturalmente, ele aumenta. Em que sentido? Eu não quero, em hipótese alguma, sair da dieta, nem por um pedacinho e nem só hoje. Eu não quero, em hipótese alguma, furar a minha qualidade de sono, tipo, sair com o pessoal para voltar tarde, para dormir tarde. Então, eu escolho manter uma disciplina que vai me trazer resultado melhor, porque eu já sei que isso é favorável para mim. Eu já tenho isso muito claro. Mas em todas as vezes que eu estou em preparação, acontecem ocasiões em que as pessoas insistem para que eu coma algo que não está no meu plano alimentar. Todas as vezes, parece que é assim, ó. E até brinco que quando eu posso comer, tipo, quando eu posso comer qualquer coisa, ninguém me convida para nada. Ninguém me traz nada, ninguém me presenteia com nada de comida, né? Mas quando eu tô na dieta certinha, sempre tem aniversário, sempre tem pizza para poder comer, sempre tem alguma coisa, muita comida, bebida, enfim. E aí, quando eu vou recusar a essas ofertas, né? A oferta é grande, né? Além da oferta, da procura. Eu costumo dizer para as pessoas da seguinte forma, né? Muito obrigada. Eu imagino que esteja realmente delicioso isso que você está me oferecendo, mas nesse momento eu não quero. Ponto. Eu fui educada. Eu não preciso ser deselegante com a pessoa para dizer um não para ela. Eu estou dizendo um não de uma forma cuidadosa, né? Por outro lado, vai ter pessoas que vão entender. Vai ter pessoas que vão dizer assim, beleza, Vani, fica à vontade. Se quiser, você come. Se não quiser, você não come. Ok. Mas tem pessoas que não vão respeitar isso. Não é tão mal, falo de novo. E vão continuar. Mas você já experimentou um pedacinho daquela sobremesa? Já experimentou esse doce? Já viu como isso tá bom? Você tem que provar. E é só hoje. E a outra coisa que engana a gente, viu? Seu corpo tá ótimo. Você não precisa emagrecer mais daí. Já tá bom, menina. Já perdeu não sei quantos quilos. Pra que você quer mais? Vai entrar na garrafa? Vai virar Gisele Bündchen? Então, e esses comentários, se a gente não tiver cuidado, eles podem realmente nos influenciar, como a Rai colocou, né? É uma influência que vem de fora e pode fazer com que a gente sabote o nosso processo. Sabote ali o nosso... a gente está no caminho e daqui a pouco a gente vai desviar do caminho, fazer uma curva. E para voltar para o caminho pode ser mais trabalhoso. É verdade. Do que você falou, engraçado que veio outra reflexão que a gente não conversou. Aí tu me corrige se é um pensamento que está conectado. Mas primeiro eu vou falar uma coisa que eu já comentei com vocês.
que quando a gente fala sobre essa questão do agradar, e sobre essa questão... Tu tá me ouvindo direito? Direitinho. Então, né? Tipo assim, sobre essa questão do agradar, eu tava conversando com o Vani, que eu sei que a comida, ela tem essa relação social, eu sei que a comida, ela vem como algo em comum, é algo que todo mundo gosta. Todo mundo gosta de comer, assim. Se é tirar, pouquíssimas pessoas não gostam de comer, eu já vi mesmo. Mas, assim, é algo que nos conecta, entendeu? Mas, ô, gente, vamos parar pra pensar que muitas vezes, vamos supor, a Givane, por mais que ela vai pra uma festa e que ela não possa comer nada nessa festa, ela tá presente. Então, muitas vezes, a pessoa, existe um maior significado pela presença dela do que por ela não ter comido. Então, quando ela fala pra gente assim, ela falou aí nesse instante, que muitas vezes a gente cria na cabeça, no caso, essa questão da mágoa, que a pessoa fica magoada, que a pessoa não vai ficar chateada porque você não ofereceu, é coisa da nossa cabeça. Muitas vezes é uma coisa pontual que realmente a gente vai visualizar mais o que a gente quer mais, que é o processo que a gente está seguindo, né? Que a rotina da gente é essa, a gente quer continuar com isso, porque a gente sabe que o benefício vai ser muito maior se a gente continuar. A gente sabe que a gente precisa dizer não naquele momento para nos beneficiar. Então, a pessoa não vai ficar chateada por aquilo. Você já chegou e falou para uma pessoa bem assim, que foi a que a Vani falou comigo mais cedo. Ei, fulano, tu lembra aquele dia que você me ofereceu ou um bolo de chocolate e eu não aceitei? Ah, não lembro não. Ou seja, ela não criou essa mágoa, foi coisa na nossa E cabeça. você pode perguntar Agora, como você se sentiu por eu não ter aceitado. pode. Logo de cara, se você tiver... Se você quiser realmente saber se, digamos, se você ficar agoniado e dizer, ai meu Deus, eu magoei, converse, vá direto à pessoa e pergunte se ela tá sentindo essa mesma, é isso que você tá pensando. Pra tirar essas historinhas que você fica na Aí cabeça. você desconstrói esses pensamentos, né, Rai? Acaba desconstruindo mesmo e vendo que eles não são realmente verdadeiros. É verdade. Na hora mesmo você já tira, você já corta tudo isso. E aí você para e pensa, se eu não for para essa festa, será que isso não vai ser mais significativo? Não vai ser um motivo mais real para a questão de mágoa? Eu digo assim, se você não for, simplesmente você tá ali, você dizer para a pessoa, ah, não vou porque eu não como nada que tem aí. Eu acho que com certeza aí a pessoa fica chateada, entende? Se você não for por algum motivo que realmente te impeça de alguma forma a não ir, é outro 500. Agora, você dizer para uma pessoa que você não vai porque você não tem nada que você possa comer, quem sabe se você falar bem assim, ô fulano, não tem nada que eu vou comer, mas eu vou. Aí a pessoa vai dar uma surpresa para você e fala, olha, fiz uma coisinha aqui para você que você pode comer. Pode rolar isso também. Entendeu? Pode rolar isso também. Uma coisa que eu pensei aqui, quando você estava falando, que agora eu até esqueci, mas aí eu vou lembrar aqui agora. Você estava falando sobre essa questão... Ah, não, Vani, vai falar outra coisa que senão eu não vou lembrar, não. Eu vou lembrar agora. Não, tudo bem. Fale. E aí, ainda nesse exemplo sobre não usar apenas a comida para agradar, usar apenas a comida para se fazer ali presente, ou para ir para os lugares, né? Eu acho que é até estranho a gente falar assim, poxa, eu não vou porque não tem nada que eu como. Peraí, qual é o objetivo do evento? Né? Qual o significado daquele evento para a pessoa? Será que é só você comer? Eu acho que não, né, gente? Então, imagine se alguém me convida para a formatura. Quando eu convidei as pessoas para irem para minha formatura, quando eu convidei as pessoas para irem para o meu casamento, o que eu mais queria era a presença física das pessoas lá, naqueles momentos que para mim eram importantes. Eu não estava pensando no quanto que elas iam comer, no quanto que elas iam deixar de comer. Eu estava pensando no quanto que elas se importavam e consideravam a minha amizade e queriam estar presente, queriam estar junto comigo, no quanto elas estavam felizes também com uma conquista minha, nesse sentido. Então, eu lembro que até hoje, da minha formatura, de todo mundo que foi, e lembro também de todo mundo que não foi, que eu não fiquei feliz. Então, não tinha nada a ver com comida. Então, às vezes, a gente coloca a comida no centro da nossa vida, e não precisa ser assim. A comida não tem que ser o centro da sua vida, mas se você percebe que a comida tem entrado no centro da sua vida como algo muito mais valoroso do que outras questões da vida, isso é um indício que você precisa de ajuda no sentido de, peraí,
Será que eu não estou conseguindo perceber as outras coisas ao meu redor que podem me satisfazer tanto quanto a comida? Será que, será que realmente tudo isso que eu estou dando importância, essa importância tão grande que eu estou dando para a comida, eu posso dar para outras questões também? Então, quando a gente pensa do autocuidado, quando a gente pensa de outras áreas da vida, nos relacionamentos, né, tem até um exercício que eu costumo pedir, fazer junto com meus pacientes, que estão aí no processo de emagrecimento, que é a lista dos prazeres. Eu até comentei com vocês aqui em lives passadas, até sugeri que vocês fizessem também. A lista dos prazeres, ela não pode ser inclusa nesse momento, nesse propósito, né, quando tem a busca de emagrecimento, nem comida e nem bebida. E ela tem o objetivo principal de ajudar essa pessoa a perceber ou a se lembrar de outras atividades que são tão prazerosas quanto o comer, para que o ato de comer não seja a coisa mais importante da vida dela. Então, quando ela entende que existem outras coisas que são muito importantes, outras coisas que são muito prazerosas também, né? Eu não vou dizer tão quanto, porque são prazeres diferentes, e que outras coisas podem trazer benefícios também tão significativos, ela vai deixar de colocar comida no centro, ela vai deixar de dar essa importância extrema para o alimento, né? E isso vai ajudar ela também a chegar no seu objetivo. Nesse exercício, muitas pessoas conseguiram identificar, por exemplo, que tinham atividades ali que há muito tempo elas não deixaram de fazer. E aí, sempre que elas se sentiam muito ansiosas, sempre que elas se sentiam tristes, né, ou magoadas, ou muito felizes com alguma coisa, elas buscavam recompensa com a comida. Quando elas poderiam também buscar aquela recompensa, como forma também de prazer, ouvindo uma música, assistindo um filme, ligando para um amigo, poderia estar fazendo uma atividade física, poderia fazer, arrumando o armário, poderia estar desenhando, poderia estar pintando, poderia estar fazendo tricô, poderia estar fazendo muitas outras coisas que não era só o comer em si. E às vezes a dificuldade das pessoas em resistir a quem insiste para comer é justamente por ter essa relação com o alimento ainda de uma forma muito, como é que eu posso dizer, muito mais forte, digamos assim, talvez a importância está muito maior do que realmente precisa. Entende? Não é que comer não seja importante, comer é importante e comer também é necessário, tanto que eu defendo que o caminho melhor das dietas não são as restritivas, mas aquela que te permita a comer as coisas que são nutritivas e em momentos pontuais, estratégicos, aquilo que você gosta, mesmo que ele não faça parte do seu dia a dia. Tá, gente? Eu ainda defendo essa linha. No entanto, quando a gente começa a achar que o alimento precisa ser o centro da festa, o alimento é o centro do aniversário, o alimento é o centro das comemorações, o alimento é o centro de tudo que da minha vida, né? Esse extremo, ele nos leva para esse caminho do medo de magoar, medo de decepcionar, o receio, né? Não quer, a gente quer corresponder ao trabalho que o outro teve para fazer algo, e principalmente da dificuldade em dizer não. E quando você diz não, pode falar, Rai. Então, o que você falou? Eu tenho 3 coisas, eu anotei aqui para não esquecer, eu tenho 3 coisas para falar, mas isso aí que você falou no finalzinho foi para a gente perceber que não é a questão do ato do se alimentar que está tão forte aí que a gente tem que observar, mas o que está por trás do nosso pensar, da questão do dizer não, da questão de magoar, das historinhas que a gente cria, dos pensamentos sabotadores, né, dos conflitos internos que a gente tem mesmo, né, em relação ao todo. Então, acho que tu até tinha comentado comigo mais cedo essa questão de que eu achei interessante, que às vezes a gente acha, eu achei interessante. Ela falou assim, gente, ó, que a gente acha errado se autocuidar, se cuidar, contando aquele momento. Parece que é errado, lá, né? Parece que é errado. Parece que é errado naquele momento. Então, tipo assim, eu prefiro dizer sim para aquela pessoa e eu esqueço que aquele sim pode me prejudicar. Pode até, naquele momento, pode até ficar legal, mas e depois? Você vai perceber que não vai ser legal. Você vai gerar aquela frustração, aquele sentimento de culpa, certo? Então, assim, é bom a gente pensar o que está por trás de todas as nossas ações. E a gente pensa, quando a gente vai falar isso, a gente pensa em todos os aspectos da vida. É porque o foco é a alimentação.
Mas se você parar para pensar, a gente não diz não para muita coisa. A gente cria historinhas para muita coisa. E aí a gente percebe que o ato de se alimentar a gente pode comparar com qualquer coisa, é coisa cotidiana, hoje do dia a dia, entendeu? E aí o que eu escrevi tem relação a isso. Por exemplo, o ato de emagrecimento, quando o Bani fala bem assim, como se fosse que a comida fosse algo, a fonte de prazer. Então eu vou comer, quando a pessoa também fala assim, eu vou comer aquilo porque aquele momento, eu não sei quando é que eu vou comer. Ou então, tem aquela questão, aquela busca do prazer, ela só vai comer naquele momento, enfim. O emagrecimento tá muito atrelado a isso quando a gente fala assim, eu só vou fazer tal coisa quando eu emagrecer. Eu atrelo a minha felicidade ao emagrecimento. Eu atrelo a minha felicidade ao alimento. Quando ela fala do prazer, das fontes de prazer. Eu só vou ser feliz se eu comer tal coisa. Eu só vou ser feliz se eu agradar tal pessoa. Eu só vou me sentir bem se eu comer aquilo ali. Então, eu na minha cabeça veio a questão do emagrecimento, que as pessoas, elas geralmente, elas deixam de fazer muitas coisas e às vezes não são as coisas certas que devem ser feitas para o emagrecimento. Tem isso, porque às vezes eu deixo de sair, mas ao mesmo tempo eu tô comendo bastante besteira dentro de casa. O que adiantou? Entende? Então não tá certo na minha cabeça o que realmente eu quero, porque até dentro de casa tá me sabotando. Eu não preciso sair para me sabotar, sabe? Não preciso de outra pessoa externa para me fazer, para me levar a sabotar, para não levar. Outra coisa que eu coloquei foi a questão do, quando você fala da lista de prazeres, o prazer é a presença. Então, tipo assim, o fato de eu estar presente com meus amigos, o fato de eu conversar, de estar com pessoas que eu amo, é prazeroso. Tipo, não necessariamente eu preciso comer enquanto eu converso. Eu tô sentindo, tá prazer, tá gostoso, tô ficando feliz, eu tô me sentindo bem. Então, isso me traz um prazer também. Pode estar na minha lista tem essa questão de conversar. Vamos lá. E outra coisa, que eu lembrei no início, que eu anotei, eu falei, vou anotar, senão eu não vou lembrar. Sobre essa questão, vamos supor, gente, digamos que na minha dieta eu posso comer, sei lá, goiabada com queijo. Aquele Romeu e Julieta. E aí a pessoa me oferece o Romeu e Julieta, e aí eu como. Independente, se não tiver na minha dieta, vamos dizer que eu tô com vontade de comer. Realmente tô com vontade de comer. Aí eu vou lá, a pessoa me oferece. Aí eu como a quantidade que eu determino naquele momento que vai ser interessante, que não vai me prejudicar, que não vai ser um fator de muita influência para o meu processo de emagrecimento. Aí a pessoa vai lá e insiste, come mais, come mais, come mais. E eu falo, não, porque eu já me satisfei, já foi satisfatório para mim, eu já satisfiz a minha vontade e tá tudo bem. E ao mesmo tempo, essa questão se você falar não, você não vai deixar ninguém chateado, porque você não comeu a mais. Entendeu? Enfim, então também está relacionado a isso. Muitas vezes você pode se permitir a sua vontade. E aí eu tô falando em termos de quantidade. Aí eu penso também nessa questão de tipo, se eu comer essa quantidade, vai ter muita influência para o meu processo de emagrecimento? Se eu comer mais do que isso, vai ter uma influência no meu processo de emagrecimento? Aí vem o conversar com você mesmo. Entendeu? Que ao longo ao longo dos acompanhamentos eu venho percebendo está muito mais relacionado à conversa que a gente tem com nós mesmos do que o próprio alimento que está ali em si. Que quando a gente pensa, por exemplo, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que levou, o que vocês pensavam antes de comer, antes de responder sim para aquela pessoa? Foi algo automático ou vocês pensaram antes nesse sim? Vocês sabiam o que vocês estavam falando? Quando você estava comendo um bolo de chocolate, por exemplo, vocês sabiam que... Vocês pensaram antes se seria interessante para o processo de emagrecimento de vocês? Ou vocês pensaram que realmente era uma vontade? Ou simplesmente você queria você estava ali para agradar? Muitas vezes você nem estava com vontade. Eu sei que um bolo de chocolate, geralmente a gente tem vontade mesmo. Mas assim, vai que não estava com vontade. Você está comendo forçado ou... Enfim, você tem esse tipo de conversação com você? Esse entendimento, essa conversa interna? Entende? Então tá muito mais relacionado com você mesma. Você Exatamente. mesmo. E assim, vamos pensar aqui também, né? Porque a gente se pensa em se o outro vai ficar decepcionado ou não.
Então, eu quero trazer esse pensamento para você mesmo, né? E eu até anotei duas perguntas aqui para a gente se fazer, né? Então, tipo assim, já que eu imagino como os outros ficarão decepcionados se eu me recusar a comer o que eles estão me oferecendo, será que eu não ficarei decepcionada se aceitar a comida e sair do meu plano alimentar? Eu já fiquei decepcionada comigo mesma por eu ter saído do meu plano alimentar quando eu não deveria ter saído porque alguém insistiu muito, entende? E aquilo não foi bom. Então, às vezes, o benefício que eu estou oferecendo para o outro, agradando ele, aceitando, é muito menor comparado ao benefício que eu vou trazer para mim mesma quando eu não aceito, quando eu tenho uma decisão mais assertiva e mais firme e eu não aceito aquilo que estão me oferecendo, já que está fora do que eu estou planejando, né, do meu planejamento. E a outra pergunta que eu anotei foi a seguinte, né, por que acho mais importante agradá-los do que fazer o que é melhor para mim? Por que é mais importante você dizer o sim para o outro com o fim de agradá-lo do que você fazer o que é melhor para você, já que você já tem um objetivo estabelecido? E esse é o convite para você pensar não só em você, tá, gente? Mas primeiro em você, depois no outro. Quando a gente trouxe o exemplo aqui, será que a pessoa fica realmente decepcionada? Às vezes a gente cria uma ideia de que ela vai ficar muito decepcionada, quando na verdade ela não fica tão decepcionada assim. Talvez ela fique um pouco desapontada. Poxa, fulano não comeu. Mas quanto tempo você acha que vai durar esse pensamento na cabeça dela? Se você fizer a experiência que Rai sugeriu de perguntar a essa pessoa diretamente, né, você vai ver que não durou muito. Ela não pensou muito sobre aquilo, ela nem lembra se você comeu ou deixou de comer, afinal de contas não tinha só você lá naquele momento. Tinham tantas pessoas comendo. Então imagine que ela estava ali pensando, sendo atenciosa, com tantas pessoas, e ela ia parar para pensar, para observar o quanto cada um comeu ou deixou de comer. Então a gente sofre internamente, dizendo sim quando deve ser não, dizendo não pra gente quando deve ser sim pra gente, e o inverso é pro outro. Então é importante a gente parar para fazer esse tipo de reflexão, porque isso nos ajuda a nos manter no caminho, a nos manter no nosso foco. E a gente fala aqui de alimentação, vou reforçar o que a Rai colocou, e isso vai se estendendo para outras áreas da sua vida. Isso vai para um relacionamento. Olha a voz das mulheres no momento dizendo que não é não. Quantas vezes você disse sim para alguém para agradá-lo quando era não? Quando você não estava com vontade, quando você não estava disposto para poder fazer algo que a pessoa queria que você fizesse, você disse sim para ela quando era não. Olha, lá no ambiente de trabalho, quando o colega de trabalho, porque isso no ambiente de trabalho é muito comum também acontecer, às vezes a pessoa ela tá ali querendo se safar de uma atividade e pede para você fazer. E era para ela fazer, mas você disse sim, porque você ficou com receio de magoá-la, porque era seu amigo. Olha, lembra lá no ambiente familiar também, que às vezes as pessoas solicitam você para fazer muitas coisas e tem um momento que você não pode fazer. E ao invés de dizer não, você disse sim, porque você tem receio de magoá-la. Então essa questão de não dizer não, do resistir a quem insiste para a gente comer, vai muito além do apenas do ato de comer em si. Tem muitas questões por trás disso que vem antes, que se vocês buscarem na raiz da questão, vocês vão entender melhor. E claro que isso parte para o processo de autoconhecimento, de vocês buscarem saber mais sobre si mesmos, de buscar entender quais são seus valores, o que vocês querem da vida, o que vocês querem na vida, o porquê isso é importante para vocês, pensar sobre seus valores, pensar sobre quem vocês são de verdade, o que vocês fazem na fila do pão, né? Vocês produzem o pão, vocês vendem o pão, vocês compram o pão, né? Qual o seu papel na sociedade, qual o seu papel no seu ciclo familiar, no seu ciclo de amigos, né? Na vida, como você lida com dinheiro? Então, são tantas questões, gente, que se a gente não buscar o autoconhecimento, a gente vai só entrando para o caminho dando decisões com base no que a gente acha que o outro vai pensar sobre o que nós queremos ou deixamos de querer. E aí acontece aquela questão inversa, tipo, eu agrado o outro e me desagrado. E quanto mais eu me desagrado, mais eu adoeço emocionalmente falando, mais eu vou desenvolver questões emocionais e daqui a pouco eu tô depressiva e não sei porquê.
Estou com uma crise de ansiedade e não sei por quê. Aí vai somatizando, sabe? Vai somatizando, vai somatizando, vai somatizando. Então, o quanto antes você identificar o que realmente é importante para você, mais cedo você vai aprender a tomar decisões mais assertivas em prol do que você quer. Quanto menos você sai do caminho do seu objetivo, mais perto você chega dele. Imagine que seu caminho, que seu objetivo é uma linha não necessariamente reta, mas ela não tem muitas curvas. E cada vez que você sai dessa linha, você está fazendo uma curva enorme. E cada vez que você faz essa curva, você vai demorar mais para chegar. Você vai ter um atraso aí de 2 horas de relógio. Imagine que seu objetivo você vai alcançar em 2 anos, mas você fez tantas curvas que você vai levar 5 anos. Estou dando aqui um exemplo numérico muito hipotético, mas só para ajudar vocês a refletir um pouco mais sobre essas decisões que a gente toma no dia a dia e a gente não se dá conta, porque acontece às vezes inconscientemente. E a gente quer trazer para a consciência. A gente quer trazer para a consciência para não só o comer consciente, mas o fazer consciente, o tomar atitudes conscientes, ou viver mais consciente, viver mais nesse momento do agora, do presente. Exatamente. E o que você falou, veio na minha cabeça essa questão do quando a gente relaciona com outras coisas, o quanto a gente se afasta da gente mesmo quando a gente vai agradar o outro. O quanto a gente não se enxerga, a gente acaba nem sabendo. Vocês já repararam que às vezes tem coisas que a pessoa pergunta, você gosta de tal coisa? Qual é o alimento que você. Eu observo isso, vamos supor. Qual é o alimento que você mais gosta? Qual é o alimento que você menos gosta? Quais as suas preferências? Você fica pensando uma coisa que eu deveria ser assim, eu rápido para vocês. Não, eu já sei, é isso mesmo. Poderia ser rápido para dizer, porque você vive com você mesmo, então você tem a noção do quais as suas preferências. Mas acaba que o tanto que eu já disse sim para a pessoa, o quanto eu não disse não, eu acabei associando as minhas preferências, o que eu gosto, o que eu devo ser, o que eu queria ser, ao que a pessoa quer ser. Saca? Então, essa questão do autoconhecimento, que quando a gente. Vocês podem até pensar, nossa, elas estão falando uma coisa grande por causa de um processo de dizer não, naquele momento vou comer. Mas é isso mesmo, gente. É porque, assim, quando a gente fala de autoconhecimento, é um caminho que realmente é mais desafiador. Porque a gente buscar entender, e eu estava até falando, vai zarpar para um outro caminho isso aqui, mas uma coisa que eu estava bem comentando aqui, sobre a questão das sombras, das nossas sombras, do que a gente tem que, as nossas questões, de que a gente tem que falar. Oi, gatinho. Então, assim, a gente tem que falar que a gente tem que perceber quem a gente é de verdade. Então, muitas vezes, vamos supor, eu sou aquela pessoa que não diz não, que não consegue dizer não mesmo. Eu tenho que admitir que eu sou aquela pessoa, muitas vezes, que insisto, eu sou aquela pessoa que não vive a minha vida mesmo, que eu sou influenciada pelas pessoas. Quem é que vai dizer, eu não sou influenciada por ninguém, não. Eu faço o que eu quiser. Muitas vezes você tem que admitir isso, que você é influenciada sim. E você tem que admitir que você está terceirizando também o seu objetivo, o seu caminho. Então, quando você fala bem assim, é porque meu marido, é porque minha amiga, é porque o povo me chama para sair o tempo todo, você está terceirizando o que você realmente quer. Então, tipo assim, se você quer, então a pessoa tem tanta importância, aquele fato da pessoa te chamar para sair é tão mais importante, influencia tão fortemente que você não consegue seguir o seu objetivo, você não consegue chegar no objetivo que você quer. Entende? Então tá muito do lado das suas ações, o que você realmente quer, de aceitar também isso, porque quando eu aceito e digo, poxa, eu sou uma pessoa influenciada mesmo, então eu preciso olhar para isso. Por que eu sou uma pessoa influenciada? Porque muitas vezes eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que eu quero, entende? Então é muito mais fácil o caminho de ir pelo outro. É muito mais fácil eu chegar e dizer assim,
vezes minha irmã decidiu aqui, então é mais fácil decidir por ela, porque eu nem pensei, nem precisei pensar, né? É muito mais difícil ficar pensando, mais trabalhoso, E outra, Rai, né? a gente falou muito assim de evento externo, né? De sair de casa e que isso às vezes dificulta. E eu pensando bem aqui, isso às vezes é o de menos, porque a gente não tem festa toda semana, a gente não tem que sair todo dia, não é? Não existe principalmente nesse momento de pandemia, que todos os eventos foram adiados, cancelados, suspensos. Mas o que É. nós mais ouvimos, o que é muito comum nós ouvirmos dos nossos pacientes é o seguinte: para mim é muito difícil, não é para mim, viu, gente? Porque para mim não é difícil, não. Mas é o que eu escuto. Abre aspas. Para mim é muito difícil fazer dieta porque na minha casa todo mundo come de tudo. Fecha aspas. Abre aspas novamente. Para mim é difícil fazer dieta porque o meu esposo ou a minha esposa, ou os meus filhos, ou as minhas filhas, ou minha tia, ou não sei quem, um papagaio, um periquito, come de tudo e eu não consigo não comer de tudo junto com eles. Fecha aspas. Para mim é muito difícil porque eu não sei cozinhar. Para mim é muito difícil porque na minha casa tem uma pessoa que cozinha e ela fica na cozinha o tempo todo. Tipo, ela mora na cozinha. Ela dorme na cozinha, acorda na cozinha, fica o tempo todo na cozinha. Não sai nunca. Não tem nenhuma folgazinha pra mim ir lá e fazer alguma coisa. Então, eu sou obrigado, né? Aí, tipo, é o que a pessoa fala. Eu sou obrigada a comer o que a pessoa cozinha, né? Eu sou obrigada a comer, tipo, a pessoa... Aí eu fiquei pensando aqui, né, quando eu vi isso. A pessoa colocando ele lá na cadeira, amarrando, né? E você tem que comer. E então assim, parece que a geladeira conversa com ele, elas têm que comer, abre, tem que comer, 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 comer. E aí, essa coisa da terceirização da responsabilidade do seu objetivo, né? Aí eu fico pensando, quando você tem que trabalhar, e você não trabalha no lugar que essas pessoas que moram com você trabalham, você vai trabalhar ou você é as pessoas que vão trabalhar por você? Você deixa de trabalhar para poder ficar com as pessoas? Você deixa de alcançar, você deixa de estudar? Quando você tem que estudar para fazer uma prova? Você deixa de estudar porque as pessoas estão ali na sua casa? Porque tem alguém que não estuda? Sala de aula. Quantas vezes os nossos colegas, às vezes, não estavam ali numa vibe de estudo, estava bagunçando, mas você deixou de estudar porque esses colegas não estudavam? Ou você estudou porque você sabia que era importante, você tinha que aprender o assunto? Então, às vezes, a gente fica terceirizando para fugir de uma responsabilidade. Tipo, não é por causa do de A e de B que você não come bem, que você não tem alimentação saudável, não é porque por causa do... Para de culpar, gente, na moral, para de ficar culpando os outros, né? Porque que você não come bem, porque fulano, porque ciclano, porque beltrano. Traz para você a responsabilidade e responde, porque afinal de contas você não está alcançando o seu objetivo. O que está pegando? É, Voltou, Rai? voltou. Travou um pouquinho. Eu dei uma pausa aqui. Então, o que está pegando, afinal de contas? Né? Busca identificar o que está acontecendo de verdade que está te impedindo de alcançar. Eu sei que a gente já teve até uma live sobre isso, né? O que pode estar impedindo você de alcançar seu objetivo. Mas comece a trazer para você mesmo. Se chame. Eu estou fazendo a chamada aqui, mas se chame na responsabilidade, no cantinho, e diga, olhe para você, vai lá no espelho, olhe e fala assim, qual é a de mesmo? Qual é a sua? Por que você está aqui? O que você quer, afinal de contas? Você quer ou não quer esse negócio? Você quer ou não quer fazer acontecer? Você quer ou não quer que isso aconteça? Então, se você tem claro o que você realmente quer que aconteça, o que você precisa fazer para que isso aconteça, vai lá e faz. Se a gente ficar muito no mundo, a nossa mente, gente, ela é muito fértil. E a nossa criatividade, ela vem a partir da imaginação, né? A gente está imaginando o tempo todo, pensando, fantasiando as coisinhas. Mas se a gente fica aqui nesse mundo da imaginação o tempo todo, as coisas não vão acontecer. Eu visualizo aqui um corpo maravilhoso. Como eu quero o meu corpo. Eu mentalizo aqui. Faço aquela técnica da visualização, né? Visualizo. Aí eu até penso, eu preciso fazer tal coisa para chegar ali. Ok. Mas se nas minhas atitudes práticas eu não fizer nada, sabe o que vai acontecer? Nada.
Vai passar 2 anos, 5 anos, e você vai estar com o corpo do mesmo jeito, fazendo as mesmas reclamações, as mesmas queixas com o nutricionista. Ah, eu não consigo emagrecer, é muito difícil. Ah, eu já tentei. Ah, eu faço dieta há 1000 anos e nada muda. Né? Ah, não sei o quê. Isso é tudo mentira, viu? Porque quem faz dieta há 1000 anos, tudo muda. Eu tô indo pra academia, eu tô na academia há 10 anos e tô do mesmo jeito, eu não vejo nada mudar. Então você não tá treinando. Você tá batendo papo, você tá brincando, você tá ali fazendo de conta, não quer se esforçar, não quer romper um pouquinho os limites. Se doer um pouquinho, já para. Ai, tô cansada. Peraí. Gente, é assim que você quer alcançar seu objetivo? Mas é você que vai dizer. Eu não tô dizendo que é pra você sentir dor, eu não tô dizendo que você tem que fazer dieta, eu não tô dizendo que vocês são obrigados a fazer alguma coisa que vocês não queiram fazer. Tá? Eu só estou dizendo que é importante você ter claro o seu objetivo, saber o que precisa ser feito e ir para a ação. E E pro ir para a caminho que é melhor prática. pra você. É o caminho. Se o caminho que for melhor para você é simplesmente. Porque tem gente que faz mudança de hábito alimentar com prazo de validade, né? O que é o prazo de validade? São João tá chegando, então vou fazer uma dieta para o São João, nem é para ele. Para o São João, né? São João nem pediu, viu? São João nem pede dieta para você fazer. Para fazer a dieta, para fazer a dieta para São João, porque quando chegar o São João eu quero comer muito. Já vi pessoas fazerem isso. É o que eu chamo de dieta com prazo de validade. Aí fez, emagreceu, chegou lá, comeu muito, recuperou, ok, segue a vida dele. Tem gente que faz dieta para evento, para show. Ah, vai ter um show de fulano, eu quero chegar lá bem, quero colocar tal roupa, tal, tal. É a meta da pessoa. Vai em frente. Tem gente que faz para o casamento. Ah, eu quero fazer a dieta para quando chegar no casamento, eu estar com um corpinho bem assim, para usar o vestido, para ficar assim, assim, assim. Ela consegue, quando ela chega ali, ela vai voltar aos hábitos, velhos hábitos antigos. Se ela tá feliz assim, siga em frente. Né? Então, é importante saber o que você quer, o que é melhor para você. Né? A gente até falou sobre qual é a melhor dieta para mim. E cada pessoa tem aí aquilo que ela considera ser uma melhor dieta para ela. De repente, a melhor dieta para você seja a dieta que tem uma flexibilidade maior, de não ter que seguir exatamente uma linha de horário, não ter nenhum tipo de restrição, você pode comer tudo que você quiser, mas também você não vai emagrecer, porque quem come tudo que quer o tempo todo não emagrece, né, Rai? Eu acho que não. Não. Mas é nesse Não. sentido, gente, né? Tipo assim, de vocês buscarem pensaram o que você quer e pensar o que precisa ser feito para o que vocês querem alcançar, e a partir daí vocês terem esse caminho mais claro que vocês vão trilhar. Não tem que ser uma vida dolorosa, né? Não tem que ser um caminho que vai trazer uma onda de sacrifícios para você e viver assim, ó Deus, ó céu, ó terra, ó mar, e agora? Né? Não estou dizendo que vocês devem seguir esse caminho. Não estou dizendo que vocês têm que ser atleta, tá? Não estou dizendo que vocês precisam fazer o que eu já fiz, o que eu faço, o que Raíssa faz, o que fez. Não, não é isso. Não é para vocês viverem uma vida de regras, se não é o que vocês querem, tá? Mas para vocês pensarem que se vocês não fizerem algo em prol do que vocês estão estabelecendo aí como objetivo, também não vai haver mudança nenhuma, não vai acontecer nenhum tipo de ganho no sentido de eu quero emagrecer, mas se você não fizer nada para que isso aconteça, isso não vai acontecer. Eu quero ter um bom relacionamento, mas se você não se movimentar para que isso aconteça, você não vai alcançar um bom relacionamento. Eu quero ter uma vida mais próspera. Não, se você não fizer algo que precisa ser feito para a sua vida ser mais próspera, ela também não vai acontecer. Então, eu estou convidando vocês para sair um pouquinho do imaginário, sair um pouquinho desse mundo idealizado, esse mundo fantasioso, e trazer isso para a realidade, com os pés no chão. Pode falar, Rai. Para resumir o que você falou, porque já falta 14 minutos, e eu acho que a gente já falou, que se a gente falasse mais alguma coisa, que acho que a gente vai entrar para outro assunto. Para resumir o que você falou, do meu entendimento, gente, o que Vani, ela colocou muito bem, que não existe certo ou errado, existe o melhor que é para você. Quando eu falo que não existe o certo e errado, é o que Vani falou. Não precisa ser uma Vani da vida, não precisa ser uma Raíssa da vida por
só por como a gente age enquanto a nossa alimentação é o certo. Não é o certo. Como eu falei, não existe o certo e o errado. Por isso que você tem que avaliar, o primeiro passo é você se autoconhecer. Principalmente saber o que você realmente quer. Se faz sentido, você está buscando, está nesse sacrifício todo, se caso você estiver para um São João, para um Natal, para alguma coisa a pequeno prazo, ou até mesmo a longo prazo. Entendeu? Então, assim, analise o que você realmente quer e a partir disso, analise todos os caminhos. Deixa eu ver esse caminho aqui. Ah, não, eu não. A restrição pra mim, nada a ver, velho. Não vou conseguir, não. Tem que ser uma coisa mais leve, que eu sinta suar, leveza. Nem que demore mais, mas eu vou conseguir fazer. Entende? Ah, eu prefiro restrição, porque pra mim tem que ser assim, ó. Tem que ser assim, tem que ser de forma mais dura e de mais sofrida, digamos assim, né? Então, acho que cabe a você mesmo decidir. É por isso que às vezes eu falo, quando a pessoa fala bem assim pra mim, ah, é você que decide, você que sabe. Não sou eu que sei. Eu tô aqui para conduzir, Vani também, tá? Para conduzir, para ensinar, para orientar, para ajudar, mas a decisão é sua, se você vai querer ou não. É igual quando você também vai decidir qual profissional que você quer que esteja com você. Cada profissional tem uma linha de trabalho. E mesmo que tenha a mesma linha de trabalho, o mesmo método, a mesma linha de trabalho, tem uma certa diferença, porque tem um certo o tratar, né, a responsabilidade, a forma de fala, a forma de conectar. Então, é a mesma coisa desse objetivo. E totalmente associado, isso que a gente está falando, totalmente associado a essa questão do resista a quem insiste para você comer. Porque a partir esse resistir, você vai começar a pensar. O resistir está muito atrelado do que você realmente quer. E quando você sabe o que você realmente quer, esse resistir ele fica mais concreto na sua cabeça. Fica mais. Você não vai ter culpa do que você ensinando. Você não vai se sentir culpado. Você vai se sentir, tipo, nossa, até libertador, muitas vezes. Certo? Então é isso, gente. A gente vai salvar essa live aqui, como sempre. Nós estamos aqui também para dizer para vocês que a gente tem um canal maravilhoso no Instagram. E que a gente queria muito que vocês estivessem junto com a gente. Quem não está ainda, né? Eu acredito que pode ser que tenha gente que já esteja. Quem não está ainda, esteja com a gente no canal do Telegram. Tem um link lá na bio, na minha bio, na bio do Instagram de Vani, certo? Esse Telegram, esse canal no Telegram que a gente tem lá, a gente compartilha essas lives que a gente faz aqui na íntegra para vocês verem quantas vezes vocês quiserem. Porque muitas vezes a gente vai falando aqui e não dá tempo a gente refletir tudo rápido, né? E rasteiro. Então a gente dá esse canal é um meio que a gente viu para vocês conseguirem até fazer as anotações particulares de vocês, até reflexões. Entendeu? O que, Vânia? Teste. Viu? Eu tô muito próxima? Tá assim? Não, não. Quem quiser falar alguma coisa, pode mandar direct. Se quem tiver algum outro tema. Então, assim, vira e mexe, a gente vai citar algumas coisas que a gente falou em outras lives, mas justamente porque tudo se complementa. Se vocês pararem para pensar, tudo vai para a questão do autoconhecimento. Tudo vai para o nosso mais profundo eu. Tudo está relacionado a isso. A partir disso, a gente gera a ação. A gente gera realmente ficar, digamos, mais leve esse processo, fica mais leve o entendimento. É sobre o que você quer. E lembrando que os resultados, eles são de acordo aos nossos esforços, à nossa dedicação para que algo aconteça. Sempre de acordo, sempre. É proporcional. Então é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que esteve do início ao fim. A quem entrou, ficou um pouquinho e saiu. A quem entrou, deu um oi e deu tchau. Né? Ai, gratidão também. Foi muito bom esse momento. Foi um tema muito bom de falar também. Vamos para o canal. Nós vamos lá inserir algumas informações a mais para vocês no canal, além das lives. Estamos trabalhando nos bastidores, né, buscando algo inovador, algo diferente, para ajudar cada vez mais pessoas. E vocês podem nos ajudar encaminhando, indicando, recomendando para mais pessoas estarem presentes aqui conosco, trazendo também dúvidas, trazendo perguntas,
né, trazendo sugestões de temas aí para que a gente possa trazer esse bate-papo e discussão legal para todo mundo. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Então é isso, gente. Gratidão a todos por ter participado. Gratidão, Vani. E vamos juntos, porque a gente quer fazer muito mais. Tá bom? Beijo, beijo. E até a semana que vem. Ou até o canal, né? Até o Tchau. canal.